Aleluia. Irmão, se o seu celular está ligado, coloque aí no modo avião. Não deixe ele atrapalhar nesse tempo que nós temos aqui. E depois vocês vão lá na chácara, viu, gente? Só para abraçar mesmo. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmãos, as 7 colunas da Nova Aliança nós somos um lugar de amar Deus, é a primeira coluna. Um lugar de amar pessoas. A terceira coluna, nós somos uma igreja da palavra. A quarta, nós somos uma igreja do poder. A quinta, nós desejamos ser um lugar de santidade. A sexta, desejamos ser um lugar de liberdade. E o sétimo, ser um lugar que vive por revelação. Essas são 7 direções que Deus nos deu. Ele pode alterar. E Ele nos conduz na filosofia nossa como igreja. E eu quero falar das 2 hoje, relembrando aquilo que nos fez chegar até aqui e aquilo que vai nos fazer chegar onde o Senhor quer. Amém? Amém? Por isso eu quero ler com você, talvez o texto chave da Bíblia, que é João 3,16. Vamos ler todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na NVI diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal. O amor, irmãos, é a base do projeto de salvação. A Bíblia não diz, mas nós cremos que quando o homem caiu lá no Éden, Deus amou esse homem perdido e ali lança uma palavra que caminha por séculos, que um dia nasceria um descendente de mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. A gente crê que o plano da salvação nasceu ali, no dia em que o homem caiu. Por isso o amor de Deus é a razão da igreja existir. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem amor, irmãos, não existiria igreja. E esse amor aqui é o amor ágape, agapô, o amor sacrificial. E esse amor é demonstrado na cruz, por isso a cruz é o escândalo do mundo de amor. É a maior declaração de amor para o mundo. Isso fica claro em Mateus 22, do versículo 34 em diante. Eu vou ler um versículo, você vai ler o seguinte, ok? NVI, meu filho? Vamos lá. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Vocês? Agora são vocês, vamos lá. Um deles, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Vocês, 37. Este é o primeiro e maior mandamento. Todos nós, vamos lá? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Esse é o texto básico, irmãos, onde Jesus afirma o que é a vida cristã. Jesus cumpre a lei e agora ele sintetiza, ele dá 2 princípios, ele não dá só 2 mandamentos,
Ele dá 2 princípios para cumprir os 10. Ele sintetiza de uma maneira espetacular e extraordinária, como só ele podia fazer. Os 4 primeiros mandamentos, que são relacionados ao amor a Deus, e os outros 6 mandamentos, que são relacionados ao homem e à pessoa, o Senhor sintetiza nele, nesses 2 mandamentos. Vamos amar Deus acima de todas as coisas, e vamos amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, aí começa algo novo. A vida religiosa, ela não era ligada ao amor. O Velho Testamento era lei, e a lei não tinha amor. Ela não, essa habilidade que o grego é capaz de expressar, não tinha no Velho Testamento. Porque a língua era pobre e porque a lei, irmãos, trabalhava por cumprimento dela e não por algo que representasse algum sentimento e alguma afeição. E agora vem a palavra ágape ou agapão, que é uma obrigação de dedicar de uma maneira absoluta a alguém determinado pela vontade. Jesus é o primeiro que sintetiza isso. Em Deuteronômio 6, o versículo 4 em diante, a Bíblia diz assim, Deuteronômio 6, do 4 em diante: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-nos na testa. Escreva-nos batente das portas de sua casa e de seus portões. Irmãos, a primeira expressão bíblica do Velho Testamento de amar Deus, ela tem a ver com carregar Ele na memória. Por isso, os judeus ainda fazem isso. Você vai ver em Jerusalém, soldados com parte da Bíblia na testa, amarrado na cabeça que desce para o braço. Você vai ver nas casas deles, pregado nos portais, um pedaço da Bíblia. O Senhor ajuda com que, o Senhor faz com que a lembrança estivesse viva dentro deles. Por isso o fato de espalhar a palavra de Deus na casa é uma lembrança de que eu amo a Deus. Irmãos, e amar Deus como não é, como Deus não, eu não estou vendo Ele. Ele é um espírito, Ele não é uma pessoa. Essa foi a maior revolução da revelação que Deus trouxe para Abraão. Vamos adorar aquele que existe, mas que eu não contemplo. Aqueles que está agindo e eu estou vendo Ele trabalhar, mas eu não o contemplo. Ele tira toda a adoração de um ídolo e coloca agora em um ser, que é a força criadora de todas as coisas, segundo Paul Tillich. É a casa não criada e criadora de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é a razão de toda obediência, é o único a quem se deve a adoração. A existência desse Deus, ela gera um temor dentro de nós, e a crença, a convicção de que eu amo, eu vou priorizar o que Ele prioriza, vou rejeitar o que Ele rejeita. O que eu vou priorizar na minha vida é aquilo que é valoroso para Ele. Amar Deus, irmãos, é mais do que uma verbalização. E toda vez que eu prego, eu digo: Senhor, me ensina a te amar. E você que está aqui, talvez o seu amor a Deus seja por gratidão, mas, irmãos, amar a Deus é um mandamento, é um princípio maior do que qualquer outra expressão. A gente adora a Deus de diversas maneiras, mas amar a Deus, e eu quero trazer 2 palavras básicas para você checar como anda o seu amor. Quem ama a Deus, prioriza, diga comigo,
Se eu amo a Deus, eu vou priorizá-lo. Por isso que a Bíblia e toda a cultura judaica travava para lembrar. Em Deuteronômio 6 dizia: inculca no seu filho andando, caminhando, conversando. A consciência, a certeza de que Deus existe, ela deve levar com que a minha vida, eu expresse isso. Ele é prioridade na minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. O princípio de Deus como primeiro, irmão, vai alterar toda a nossa vida. Prioridade. Você ama Deus? Quando um homem chegou a Jesus, lá em Marcos 10, e a Bíblia não diz o nome dele, a gente chama ele só de jovem rico. Marcos 10, do 17 em diante. Jesus está ajudando aquele rapaz a poder saber se ele amava Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Que coisa linda. E pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou então, reconheceu que Jesus era Deus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus era bom, irmãos. Mas por que Jesus foi meio ríspido com aquele rapaz? Porque ele estava tentando tirar o foco. E Jesus estava direcionando o foco. Menino, olha para Deus. Ninguém é bom a não ser Deus. Meu filho, Jesus diz, você conhece os mandamentos, versículo 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Jesus cita para ele aqui, irmãos, os mandamentos relacionados a pessoas. E ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha obediência, da minha adolescência. Jesus está mostrando que o segundo princípio de amar pessoas estava bem com ele. Claro. E ele disse sim, Jesus não negou. Se ele fosse falso, Jesus teria dito, tu está mentindo, rapaz. Os mandamentos relacionados a pessoas, estava o quê? Não matava, não adulterava, não furtava, não dava mau testemunho, não enganava ninguém, honrava pai e mãe. Os mandamentos em relação a pessoas estavam bom com ele. Ele estava cumprindo. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Que coisa extraordinária. O amor. E disse para ele, falta de uma coisa. Falta o quê, irmãos? Faltava a guarda do primeiro mandamento, do primeiro princípio. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, todas são possíveis para Deus. Irmão, Jesus naquela hora mostrou para aquele rapaz que ele não amava Deus. Se algo na sua vida é maior, tem prioridade a Deus, você não ama Deus. E Jesus vai dizer para Pedro, em seguida, no versículo 28, então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Você pode dizer amém? Casas, irmãos, irmãs, filhos, campos com eles, e com eles, versículo 30, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Tem a perseguiçãozinha no meio aí, viu, irmãos? Ela chega, viu? Não adianta dizer, está amarrado.
Bota aí, meu filho, o versículo 30. Quando Pedro disse, Senhor, que negócio é esse? Eu vou receber 100 vezes mais o que eu entrego, casa, irmãos, mães, e com ele perseguição e a vida eterna. Pedro está no mesmo raciocínio do rapaz. Pedro está dizendo, irmãos, se eu amo a Deus, eu vou ter que deixar algo. Se Ele é a minha prioridade, o dinheiro não é prioridade. Irmão, Jesus nunca deu essa ordem para nenhuma outra pessoa. Jesus não deu isso no Sermão da Montanha. Jesus não falou com nenhuma outra pessoa que ele tinha que vender tudo e dar para os pobres para seguir Jesus. Mas para esse rapaz, ele encontrou um homem que não amava Deus e guardava os mandamentos. Era um homem religioso, temente a Deus, mas não amava Deus. Amar Deus, irmãos, tem a ver com priorizar a Deus e tem a ver com que nada absolutamente seja mais valioso do que Ele. E nós temos uma promessa. Se eu deixar como expressão do amor dele, Ele vai me dar 100 vezes mais aqui na terra. Ele disse, tem uma perseguiçãozinha, mas como Ele está conosco, nós vamos vencer. Irmãos, amar a Deus é priorizar Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, a minha obediência precisa expressar isso. A obediência desse rapaz, irmão, expressou, ele era um bom judeu, um bom humanista. Mas, irmãos, Deus não era obedecido por ele. Se você ama a Deus, e quando nós amarmos a Deus, nós vamos poder obedecer. Nós temos muitas declarações de amor a Deus, mas Ele manda na sua vida. Você é capaz de obedecer naquilo que não gosta. Quem ama a Deus prioriza, mas quem ama a Deus deixa alguma coisa. E por isso essa é a expressão de obediência. Jesus queria que esse rapaz fosse obediente a Ele. Vai e me segue. Interessante, irmãos, que se você olhar lá em Lucas 19, Jesus chega em uma casa com Zaqueu. E a Bíblia não diz que Jesus pediu a riqueza de Zaqueu. Então não pediu. Mas quando Zaqueu conheceu Jesus, agora Jesus era mais importante do que a riqueza que ele tinha. Ele deu a metade do que ele tinha aos pobres. O princípio de amar a Deus esteve claro na vida de Zaqueu. Sem Jesus poder dizer, Zaqueu, você quer me amar, meu filho? Você quer mostrar para todo mundo que você me ama? Jesus não disse isso. Mas a compreensão, a revelação de Pedro, de quem Jesus era, fez ele entregar metade da riqueza. Alguns homens, irmãos, fizeram atitudes exageradas e continuam fazendo atitudes exageradas para demonstrar que ama a Deus. Diga assim, eu estou te amando. E às vezes, irmão, nós estamos trabalhando para o Senhor e não estamos amando. Esse rapaz trabalhava para ele, para Deus muito, a vida, o nível de obediência dele era grande, mas não amava a Deus. Eu imagino que algumas horas, irmãos, ele vai dizer, minha filha, você está fazendo uma coisa que eu não pedi para você fazer. Eu não sou prioridade na sua vida. E é claro, irmão, se eu amo a Deus, vai chegar já no segundo mandamento. Mas peça a Deus que ajude você a priorizar. Hoje a nação inteira, praticamente somos afetados pelas leis da República do nosso país, da naturalidade, principalmente do divórcio, e do aborto e de muitas outras coisas. E nós estamos entrando naquilo que o nosso país compreende. E por isso a nação tem sofrido, porque nós temos relativizado aquilo que é valor para Deus. Se você ama a Deus, Ele será prioridade na sua vida. E olha aqui, irmãos, amar a Deus é mais do que pertencer a uma igreja, é mais do que pertencer a um ministério, é mais do que pertencer a algum sistema, é mais do que ser líder de célula, é mais do que ser um voluntário, é mais do que o que você puder imaginar. Amar a Deus é quando eu decido seguir a Ele. Eu estou seguindo a Ele. E Ele é minha prioridade.
Por isso, o seu tempo com Deus, como você faz para encontrar com Ele, como você faz para obedecê-lo, revela quanto você ama a Deus. Então deixa de conversa fiada, para de enrolação e de mentir. Coloca Deus como prioridade da sua vida. E se você for colocar Deus como prioridade, as pessoas vão saber que você o ama. O que você pensa é como Deus pensa. Você age com as pessoas como Jesus agia. A sua obediência vai refletir isso nessa caminhada. Diga comigo assim: Senhor, me ajuda a te amar. Aleluia. Por isso, se eu amo a Deus, eu não vou tomar o nome dele em vão. Eu não vou ter imagem de esculturas, então eu não vou ter nenhum outro Deus. E eu também vou trabalhar 6 dias e descansar 1. A gente compreende que esses 4 mandamentos são parte da maneira de amar a Deus. Eu não vou ter outro Deus, só vou ter Ele. Eu não vou tomar o nome dele em vão, não vou invocar Ele à toa. Eu não vou adorar nenhum ídolo. E eu vou trabalhar 6 dias e descansar 1. Essa é uma maneira simples que eu vou perceber se eu já estou amando. Lhe ajuda a saber. Irmãos, e esse é um tempo tão grande, principalmente nós, a igreja ocidental, que nós trabalhamos tanto, que somos uma igreja que peca na guarda do 4º mandamento, porque os mandamentos não foram anulados, eles foram cumpridos em Jesus, eles não foram anulados. Esse é um dos pecados, irmãos, com que nós pecamos como igreja. É possível que não teremos nenhum ídolo, embora alguns pastores e cantores são nossos ídolos. Nós não temos outro Deus a não ser o Deus da riqueza e outros deuses que competem com Jesus. Mas, irmãos, trabalhar 7 dias por semana é pecado. Como é pecado adulterar, matar e roubar. Olha para seu irmão, vê se ele tem cara de cansado. Tem não? Pois é. No dia da minha folga eu vou trabalhar. Está pecando. A cultura nossa, irmãos, que é fundamentada na Bíblia, criou. Se o domingo você está trabalhando, tem outro dia de folga. Esse dia de folga é o teu 7º dia. Nós não guardamos um dia chamado sábado. Nós guardamos o sábado do Senhor. O sábado do Senhor, desde Gênesis, é 6 dias trabalharás, mas o 7º é do Senhor teu Deus. Se você ama a Deus, você observa os 4 primeiros mandamentos. Essa é uma expressão de amar a Deus. Sábado quer dizer descanso. O mandamento aqui é para lembrar dele. Como ele descansou, nós vamos descansar. Por isso, igreja, o primeiro mandamento não se cumpre com regras. Ele é um princípio na nossa vida. Deus precisa ser prioridade, o que Ele fala na nossa vida. E assim nós estamos declarando que amamos a Ele. Não dá como amar Deus com sentimento, não. Nós vamos amar Deus com nossa vida, Sentimento, os maiores pecadores vão amar Deus, vão gostar de Deus. Não, nós não somos chamados, não tem mandamento de gostar, tem mandamento de amar, de se sacrificar por Ele, para a glória de Deus. Diga comigo: Senhor, me ajuda. E meus irmãos também. Quando Jesus lança o 2º princípio, a 2ª coluna, quando você for na igreja lá em Londres, no museu de John Wesley, amém. E eu tenho umas ovelhas que já foram 3 vezes naquele museu. É um lugar fantástico, pequeno, simples. A primeira vez que eu entrei, já fui lá 2 vezes. A primeira vez que eu entrei, eu só chorava, eu e mais 3 pastores. E ninguém combinou, vamos chorar. Não, começamos a chorar, cada um. E quando nós sentamos, nós percebemos que choramos, porque um dos símbolos do avivamento são labaredas de fogo. Mas o fogo não está mais ali. De 350 anos. Mas tem 2 coisas interessantes. O primeiro templo foi queimado e aquele templo antigo existe, da primeira igreja metodista. Ele tem 2 colunas.
com um grego, desculpe, com um inglês, como as pessoas que me levaram, com um inglês antigo, da época de John Wesley, há 300 ou 250 anos atrás. As duas colunas é amar Deus e amar pessoas. Tanta coisa para estar ali. E você compreende porque o grande avivamento de John Wesley. Esses dois princípios estavam lá. E em qualquer lugar onde o evangelho chegar, irmãos, o princípio de Deus como a prioridade, de amar Ele acima de todas as coisas, e amar pessoas, o próximo, vai estar. Foi um dia muito especial, e muita coisa de John Wesley, mas vai para cá. Alguém pode amar pessoas e não amar Deus, viu, irmãos? O humanista faz isso. Os irmãos devem lembrar de brasileiros que levantaram campanhas na nação inteira para ajudar os pobres, e eles eram ateus. Você pode fazer o bem para alguém, simplesmente ser um bom cidadão, motivado pelo humanismo, por um homem, por uma consciência. Mas, irmãos, amar Deus na Bíblia é para nós cristãos a expressão de uma espiritualidade sadia. Toda maturidade espiritual, ela vai tocar em pessoas. Nenhuma expressão do meu relacionamento com Deus será madura nem verdadeira, não poderá ser veraz se ela não tocar em gente. Quem tem paixão por Deus tem que ter compaixão por pessoas. Por isso, a maioria dos mandamentos da Bíblia, irmãos, do Novo Testamento, são mandamentos relacionais. A Bíblia está lotada de mandamentos. Suportai-vos uns aos outros. Olha para o seu irmão e diga: é por isso que eu estou aqui. Suportai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Escutou aí, irmã Tereza? Suporta o irmão Sebastião e vice-versa. Viu? Tomara ver. Reclamar. Olha, não tenho que te aguentar não, tem que suportar. Suportar é carregar a carga juntos. Confessar uns aos outros, chorar uns aos outros, consolar uns aos outros, alegrar uns com os outros. Esses são mandamentos mútuos que eu acho que nós só podemos viver em um grupo pequeno. Então, irmãos, ninguém pode dizer que ama a Deus e não fazer bem para as pessoas. Nenhuma espiritualidade que diz: eu agrado a Deus e não a homens. Cai fora, tem engano, tem demônio aí. Eu não obedeço ordem de homem nenhum. Não tem, meu amigo. Se você ama a Deus, você vai ter que expressar esse amor com pessoas. Essa espiritualidade para com Deus, ela é um princípio na minha vida. Por Ele, eu vou ouvir Ele em primeiro lugar, e Deus é maior do que a igreja, maior do que os pastores, maior do que os costumes de alguma igreja. Sim, nós amamos a Deus em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja. Porque Deus está acima disso, de tudo isso. Mas, irmãos, eu não posso dizer que amo a Deus e não me relacionar com gente. Eu lembro quando nós fomos inaugurar o lado idoso. E o promotor do idoso estava conosco. E começamos a conversar. E às vezes as pessoas acham que nós estamos na obra social é porque nós temos dinheiro. É porque nós queremos obedecer a Deus. E eu disse para ele: Senhor, Sua Excelência, não sei como é que eu chamei ele. Nós estamos aqui é porque quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, quem diz que é um cristão, tem que tocar em gente. Por isso nós estamos aqui. É claro, irmãos, que 1 João 3, do 11 em diante, vai dizer isso muito claro. Vamos lá, meu filho. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu
a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa por outros irmãos. Você pode dizer amém? Esse princípio é simples, irmão. Se eu amo, eu dou. A expressão do amor de Deus para conosco foi doar a Jesus, a nossa também. Irmãos, e é claro que nós temos ovelhas, o slogan da nossa igreja é lugar de amar Deus e amar pessoas. E alguém disse, líder, você tem que me amar. Porque as mãozinhas estão dizendo isso. Você é obrigado a me amar. Sim, neném. Você não tem ideia. Eu quero saber se mudou a placa dessa igreja. Já vi muitos. Cuidado, nós não temos que amar você como você acha que devemos amar. Mas, irmãos, nós sabemos que no trato com pessoas, no lidar com pessoas, quando não tem jeito, quando estamos cansados, a receita é amar um pouco mais. É andar uma segunda milha. E amar aqui não é necessariamente gostar, mas amar aqui é cooperar com os pensamentos de Deus, com aquilo que o Senhor deseja que aconteça na vida dessa pessoa. Irmãos, quando o Senhor me deu a visão dessas duas mãozinhas, meu filho, bota essa mãozinha bem e vê se tu acha aí. Eu não te pedi, mas olha lá. Essas duas mãos, para quê? Tá aí. Essa mão de cima para baixo, na visão que Deus me deu, era a mão dele sustentando a nossa. Mas também é a mão nossa sustentando de outras pessoas. A mão de Deus sustentando a nossa e a nossa sustentando de pessoas. Os dois mandamentos estão aí, os dois princípios estão aí. Deus nos sustenta pelo amor dele, mas nós sustentamos pessoas pelo amor dele. E essa é a mão de resgate, a mão de ajuda. No dia que eu fui receber meu pastor, ou ele me receber como ovelha, uma das confirmações, quando eu cheguei lá, é que eu vi uma mão quase tocando na outra, como expressão de resgate. Nós compreendemos que ninguém pode amar Deus, e rejeitar pessoas. Quem ama a Deus vai ter cheiro de gente. Eu não posso ter nenhuma espiritualidade egoísta, eu não posso ter nenhuma expressão de maturidade em Deus que não toque em gente. Irmãos, e não é simples, mas é possível. A Bíblia diz que esse amor ao próximo, irmãos, ele tem a ver com expressar o amor a ágape de sacrifício, mas ele tem como expressar um amor relacional. Por isso eu posso dizer para alguém que amo. E nesse resgate bíblico foi que nós aprendemos a decidir que amamos as pessoas e expressar isso. Por isso nós somos uma igreja que beija, homem beija homem. Duvido que o Vicemaro fosse beijar um homem antigamente atrás. Mas agora, Vicemaro era um cabra duro que Jesus amansou. Olha, não só ele, gosta mesmo de beijar, é o doutor Everson, marido da Andréia. Pensa num cabra beijoqueiro. Pernambucano. E aí, eu quero beijar ele na frente dos tios dele, que eu ainda não fiz. Que diz, pastor? Irmãos, quem ama tem alguma coisa afetuosa. E eu compreendo o amor para com pessoas em Jesus. Na minha Bíblia, irmãos, eu tenho um texto que mostra Jesus sorrindo. Ele estava sentado numa cadeira mais baixa do que essa, eu imagino. Irmão, e as crianças iam para ele. E eu não imagino Jesus assim, com a cara fechada. Irmão, criança não vai para gente mal-humorada. As crianças corriam para Jesus. Eu digo que Jesus sorria tanto, que no dia que ele chorou, o Espírito Santo disse, resista aí, menino, Jesus chorou hoje. Resista aí. Porque o natural dele era sorrir. Então, se você acha que Jesus é carrancudo, pode pegar o beco, que você está errado. Jesus era alguém, irmãos, afetuoso.
Primeiro Jesus beijava. O beijo era tanto comum que ele foi traído com beijo. Era comum numa cultura. Irmãos, quem ama não rejeita. Diga comigo, quem ama não rejeita. Nesse tempo de muito apelo, de muita luta com homofobia, com homossexualismo, irmãos, nós da igreja aceitamos o homossexual. E vamos aceitar sim. E defender o direito dele ser respeitado. Nunca vamos concordar com a prática deles. O Evangelho condena o pecado de homossexualidade, de sexo entre um homem com outro homem, mulher contra mulher. Mas, irmãos, aceitar, vamos. Como não aceitar? Como rejeitar uma pessoa? Jesus nunca rejeitou ninguém. Mas não vamos concordar com o pecado dele. Por isso, irmãos, amar o próximo é uma maneira de se relacionar. E quando a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor sem santidade, ele disse, vamos abrir a Bíblia, Romanos 12. Romanos não, irmãos, Hebreus 12. Versículo 14. Esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade aí, irmãos, a base dela são os relacionamentos. Você não pode ser santo, não pode ver Deus sem santidade. E santidade, irmãos, a base dela é o relacionamento com pessoas. Por isso, ele vai dizer logo embaixo, o versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. De novo o relacionamento. Relacionamento é a base para a santidade para a qual nós vamos ver Deus. E você precisa compreender que ninguém será santo sem ter um relacionamento com pessoas. A valorização da pessoa. Irmãos, é tão forte que quando lá em João 13, no versículo 34, Jesus diz assim, um novo mandamento lhes dou. Ele tinha dado um, João 13, 34. Ele tinha dado esse agora em Mateus 22, e agora ele diz um novo mandamento. É como se ele desse agora o terceiro mandamento, ou o terceiro princípio. Ame-se uns aos outros. Lá era amar uns aos outros como eu amo a mim mesmo. A base era eu. Como eu sei me amar, eu vou lhe amar. Agora Jesus vai além. Como é que eu vou amar você? Como é que você vai me amar? Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Vamos ler comigo? Todo mundo junto? Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus agora vai além. E diz que esse segundo mandamento agora, irmãos, não é baseado mais como como eu sei me amar, eu vou lhe amar. A base agora é como Jesus amou. Ele amou se doando. Pois agora essa é a maneira como eu vou amar. Então você vai amar sua esposa, vai amar seu esposo, seus filhos, vai amar as pessoas. O parâmetro, o modelo é Jesus. Irmãos, e não acabe com uma conversa tola que diz, eu não sou Jesus. Não, irmãos, você não é Jesus, você é discípulo dele. Não, esse negócio aí só Jesus. Não, irmãos, eu sou discípulo dele. E ele disse, você vai amar como eu tenho amado vocês. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, na expectativa de Jesus. Então, por favor, a Bíblia diz que eu tenho que me amar primeiro para amar os outros. A Bíblia já passou isso, ficou para trás. Eu tenho que amar você como Jesus me ama. E Jesus me ama doando. Aleluia. Por isso, Romanos 13 diz que do 8 em diante que não devam nada a ninguém. Você pode dizer amém? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros.
pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Diga para o seu irmão, eu sou devedor, eterno devedor. Diga aí. Aleluia. Irmãos, a fofoca vai diminuir, a murmuração vai diminuir, as injustiças vão diminuir. Irmãos, o amor não pratica o mal contra o próximo, porque o amor é o cumprimento da lei, diz Romanos 13:10. Irmãos, não é fácil, mas é possível. Meu pastor repete uma palavra sempre: nós fazemos uma obra possível. Diga comigo, os mandamentos são possíveis. Quando nós não dermos conta, vamos a Jesus e Ele nos perdoa. Mas nós vamos caminhar nessa expectativa. O ano está começando e nós, como igreja, precisamos relembrar daquilo que nos chegou até aqui, nos fez chegar até aqui. Eu lembro de muitas expressões do dia a dia. Me lembro quando nós começamos, o Senhor nos disse para mim, para nós, que se nós amássemos quem ninguém queria, Ele ia nos dar quem todo mundo queria. Esse princípio não foi para a Nova Aliança, nem para o pastor Raimundo. Ele foi para qualquer pessoa. Se você amar quem ninguém quer, eu vou lhe dar quem todo mundo quer. Irmãos, e esse amor está aqui com pessoas. Eu lembro que quando começamos a abordar as pessoas e todo mundo abordava as pessoas viciadas na rua, e foi comum muitas vezes as pessoas chegarem a ser preconceito para aquela pessoa e ele dizer, você é da Nova Aliança? Como também foi comum dizer que nós aceitávamos gay, que nós éramos a igreja que aceitávamos gay na cidade. Porque nós estávamos tentando amar. E Deus restaurou muitos. Uns eles estão em restauração. Amar, irmãos, é aceitar para transformar. Na mão de Jesus. Eu lembro, irmãos, que amar é poder tratar uma pessoa no valor que ela tem. Como Jesus me ama, me valoriza, assim eu vou lhe valorizar. E esse amor, irmãos, é considerar alguém, como disse Filipenses, superiores. Porque considerar alguém superior, quando ele é superior, é natural. Mas nós vamos considerar alguém superior quando ele não for superior. Da maneira de tentar tratar alguém com respeito. E aí, irmãos, alguém deve ser tratado não por aquilo que tem, mas por aquilo que é. Isso é amar pessoas. Ele é gente, ele é uma pessoa. Nós vamos tratar não por aquilo que ele tem, ou conhecimento, ou dinheiro, ou beleza, ou autoridade, mas por aquilo que ele é. E ele é gente, e nós vamos amar. Há uns anos atrás, uma pessoa tinha caminhado na cidade inteira, e chegou no meu gabinete, um casal. E a secretária fez com que ele entrasse e sentasse, era um gabinete bonito, digno. E quando ele entrou, ele só chorou. Chorou muito. Eu esperei chorar e disse para ele, o que o senhor quer? Ele disse, eu não quero mais nada, não. Eu andei tanto hoje. Eu não fui recebido em nenhum lugar. Eu só fui recebido aqui. Eu não estou precisando mais de nada. Eu estou suprido agora. Eu vou embora. Ore por mim. Eu estou suprido. Eu fui curado. Ele quer dizer, eu só queria um lugar que alguém me respeitasse como gente. Que me tratasse como gente. Irmãos, se tem duas coisas que vão nos tornar parecidos com Jesus, é quando a gente amar e quando a gente perdoar. Eu digo que eu já vi muita coisa na vida, mas um dos maiores milagres que eu vi foi um homem dizendo para nós, Deus me disse que as pessoas que Ele usa na terra e aquelas que Ele ainda vai usar têm duas características. Elas amam e são humildes. Se você ama a Deus, você não vai ser arrogante. Porque o arrogante, o orgulho, a presunção tem a ver com o diabo que já caiu e nós já não somos mais caídos, vamos subir para os céus, vamos viver com o Senhor na eternidade. Eu vou amar Ele e vou amar pessoas. Aleluia.